Seja bem-vindo ao segundo episódio da série da Magia das Velas com a professora, a bruxa Ana Lúcia. Essa mulher entende tudo de bruxaria, de vela. Boa noite, Ana. Boa noite, Ângelo. Ana, vamos falar logo da poderosíssima, a vela branca, que é a mais poderosa ou não? Não necessariamente. Todas as velas têm igual importância. A diferença da vela branca é que ela normalmente ela é a mais conhecida, né? Porque em geral as velas coloridas foram adaptações, foram criações posteriores, né? Com tecnologia. Mas a vela branca ela tem uma vantagem que ela é uma vela coringa. Se eu, por exemplo, quisesse fazer algo com vela amarela e não tenho a vela amarela comigo, eu posso fazer o mesmo ritual usando uma vela branca. Porém, costumo dizer que como a magia está relacionada à intenção, eu poderia usar eventualmente qualquer outra cor, desde que eu explicasse na montagem do ritual para que eu estou usando aquela vela. Pensando numa situação de necessidade. Eu queria fazer tal coisa com vela de tal cor. Não tenho. E não tenho. Tem algum problema se eu usar? Por exemplo, eu queria uma vela branca, não tenho a vela branca, posso usar uma vela amarela? Pode. A única questão é a concentração nossa. Por quê? Nós somos muito visuais. Então, quando você pensa assim, não, por que eu acendo uma vela branca? Eu estou buscando paz, eu estou buscando equilíbrio, harmonia. É isso que ela representa. É isso que ela representa. E aí, se eu tenho uma vela amarela, eu vou projetar essa intenção, mas eu vou ficar olhando aquele amarelo, vai ficar difícil eu associar com o branco. É essa a questão das cores, sabe? Eu não tenho uma vela preta, eu posso usar a branca? Mesmo assim, na completa inversão do... Pode, assim como eu poderia usar uma vela preta no lugar da branca também. Porque isso, depois eu vou dar o detalhe, né? Mas assim, tudo tem a ver com a sua intenção. Então, como eu disse, você pode escrever o que você deseja, da base para o topo. Isso a gente explicou no primeiro episódio, quando a gente falou de uma forma geral sobre todas as então no velas, caso né? da vela branca, você vai fazer um pedido muito específico, o que você quer. É importante sempre dizer exatamente o que você quer. Eu quero sentir tranquilidade ao dormir, né? Você vai escrever tranquilidade no sono, né? Alguma coisa assim. Sono sereno, acalmar a minha inquietação, paz interior. Você pode escrever isso. Que meu marido não ronque. Bom, marido, aí para roncar a gente já não usaria a vela branca, usaria outra cor, né? Depois a gente vai ver qual é a cor da vela do ronco. Exato. Paralelamente, o que potencializa? Você pegar, por exemplo, um cristal de quartzo, enquanto você acendeu a vela, você segura o cristal de quartzo e mentaliza aquilo que você quer. Se eu não tenho Deixa eu ver seu cristal. Por favor. O meu coração de cristal, na verdade. Esse é o coração, é verdade. Nossa, a Ana tem esse cristal, ele tem um jeitão que parece um coração, ele cabe na mão bonitinho. A posição do coração ele é ao contrário aqui. Assim? Isso. Não, tá aqui. Sim. Não, tá de ponta cabeça. Aqui, ó. Aí, isso. Sim. Aqui ele fica parecendo um coração humano. Quer ver? Eu vou mostrar pra você. Aqui, ó. Se você segurar nessa posição. Eu sou uma das poucas pessoas que pode segurar os cristais da Ana, tá? Porque eu tomo um cuidado absurdo. Eu tenho um monte de medo de quebrar esse trem aqui. Mas ele tem o formato do coração humano e ele tem um coraçãozinho desenhado em algum lugar, né? Tem, pelo reflexo discreto, da luz, isso. É mega discretinho, não vai dar para mostrar aqui na câmera. Se eu conseguir fazer uma foto bonita, eu ponho aqui no podcast para vocês verem. Isso. Lindo esse cristal, hein? Olha como ele brilha com a luz. Sim. E ele, até pela temperatura, e o que é interessante é que o cristal transparente, ele também é um coringa, como... Da mesma forma que a vela? Da mesma forma que a vela, isso. Às vezes, por uma coisa, você está
gostaria de uma pedra de determinada cor, não tem, pode utilizar o cristal transparente ou o cristal branco. E aqui eu tenho também uma raulita, que ajuda a acalmar as emoções. Então, Posso? Pode pegar. Ó, a raulita, eu não sei se a gente consegue mostrar aqui na imagem, né? Estou tentando iluminar um pouquinho. Mas ela é uma pedra branca, ela tem uns rajadinhos aqui. Sim, tem umas ranhuras. Umas ranhurinhas, né? Ela não é tão gelada. Não, porque ela é calcária. Ó, legal. É de e ela é origem calcária. fosca. Ela é fosca. Também vou tentar fazer uma foto dessa pedra aqui e colocar no podcast para vocês verem. Mas dá para pesquisar fácil no Google, né? A origem dela é bom. Depois, futuramente, eu vou dar um módulo sobre cristais. Opa! Então. Outro playlist? Outro playlist. Então eu não posso contar todos os segredos, não. Então a Ana está anunciando algo que eu não sabia aqui, hein? Olha, gostei. Raulita e o outro é o quartzo, né? É o quartzo transparente. Legal. Então você pode colocar essas pedras, mentalizar a sua intenção e ajuda muito. Dá um exemplo de um ritual. Então, o ritual, vamos supor, primeiro você precisa saber por que você vai acender a vela, primeira coisa. Então, se você está buscando proteção, você sente que você precisa criar um ambiente de proteção espiritual, digamos assim. Então, esse é o exemplo, a proteção espiritual. É isso. Você vai escrever aqui que você deseja proteção espiritual, por exemplo, de baixo para cima. Uhum. Acendeu a vela, pode colocar num castiçal ou num pires. Deixou a vela acesa ali, fecha os olhos, mentaliza, segura o cristal. Ou a raulita. Ou a raulita, outra pedra branca que você tem. Nesse momento, presta atenção na chama, né? Assim, na cor da chama. A gente falou isso no primeiro episódio. Né? Mentaliza tudo isso. E assim, ó, um cuidado. Toda vez que você deixar uma vela acesa, veja se tá tudo em ordem no ambiente. Segurança, né? É segurança. Mas é sempre bom falar porque as pessoas são muito distraídas, né? Poxa, a gente tá pedindo proteção espiritual. Já pensou em pegar fogo na cortina? Exato, Não pode, às vezes passa uma criança, derruba, se machuca. Você tá procurando proteção espiritual, faz a sua parte também, exatamente, né? Se pegar fogo na tua cortina, no teu sofá, na tua mesa, você vai falar que o problema foi o espírito? Desculpa, não foi. É claro, Vacilou, né? Assim, magia funciona, mas você tem que fazer a sua parte, né? Então, esse é um exemplo de um ritual simples que qualquer pessoa pode fazer quando está se sentindo em aflição, né? Isso tem a ver com magia branca? Então, esse foi uma pergunta muito boa que você fez, porque essa é uma das coisas que eu preciso esclarecer. Estou aprendendo. Né? Primeiro, não existe essa história de magia branca e magia negra. São termos que foram muito utilizados durante muito tempo, mas eles foram substituídos por termos melhores. Por quê? Porque criou uma visão errada de achar que o branco é sempre uma cor boa e que o preto não é uma cor boa, o que está errado. Né? Trevas, escuro. Trevas, não. Por exemplo, qual é a cor da batina de um padre? É preto. Sim. Então, preto, branco, você tem diferentes usos, isso independente de crença ou de religião, né? Então, magia branca e magia negra substituímos por magia construtiva e magia de devolução ou de banimento. Então, a magia construtiva é mais ou menos isso. Você está pedindo algo para você por fins diversos. Quando você vai fazer uma magia que você se sente que você está sendo vítima, por exemplo, de ataques espirituais, então isso é a hora que entra o que antigamente chamavam de magia negra e na verdade chamamos de magia de devolução ou de banimento.
Quer dizer, você tá fazendo A de uma devolução, magia pra você afastar pede- o que tá te incomodando. A magia de devolução significa o seguinte: você sabe que claramente alguém está te prejudicando. Vamos dar uma situação, às vezes, alguém que está puxando o seu tapete no seu local de trabalho. Magia de devolução é você fazer um ritual que depois eu vou explicar como, né? Essa é a surpresa, em que, na verdade, você está apenas pedindo proteção espiritual para você ser blindada nesse momento e você devolver para o remetente. Está querendo me prejudicar, que volte para você. Um espelho, né? É o espelho, é. Isso é... Bom, e no próximo a gente vai falar sobre o extremo oposto, né? A vela preta. Nossa. Pessoal, vela preta no próximo episódio. Não se esqueçam, se inscrevam no canal. Aqui embaixo vai ter um link, aqui nas descrições, tem um link para o playlist da Magia das Velas que a Ana Lúcia está mostrando pra gente. Se inscreve no playlist, segue a gente, se inscreve no canal e dá um joinha, por favor, né? Perfeito. Até o próximo, Ana. Vela preta. Vela preta.